Olá Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre a bênção da dor. Muitas pessoas, quando estão passando por um deserto, uma tribulação, uma provação, uma aflição, um desgaste, conflitos na sua vida, ela acha que é o fim, ou ela acha que pelo fato de ser filho de Deus, coisa assim desse tipo, não deve passar por esses intempéries que muitas vezes se deparam diante de nós, Quero falar justamente sobre isso, a bênção da dor. Não quero aqui me referir que você tem que sofrer, tá sofrendo, que você, enfim, deve ser uma pessoa narcisista ou uma pessoa vitimista, coisa assim desse tipo. Não, eu estou me referindo a situações que muitas vezes sobrevêm sobre nós e nós muitas vezes temos ali uma grande oportunidade de crescer, mas pelo fato da gente não entender, a gente muitas vezes, digamos assim, sofremos mais do que na realidade deve se sofrer, pelo fato de que na realidade as coisas na nossa mente, elas geralmente tomam um volume maior, entende o que eu estou querendo dizer? É tipo assim, sofrer por antecipação, significa você multiplicar muitas vezes a sua dor, a situação que você está vivendo. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês aqui. Mas antes disso, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar o canal, e ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se vocês assinassem o canal, tá certo? Vamos aqui para a palavra. Jó capítulo 42, o versículo 12, diz assim: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Tá certo? Então aqui nós vemos aqui a história de Jó, que foi um homem que passou pela dor, Foi um homem que teve perdas, sabe? Perdeu família, perdeu nas finanças e perdeu na saúde, sabe? Foram 3 áreas assim que foram atacadas, crucialmente. Ele teve essa experiência, ele experimentou esse nível de perda na sua vida, Então, vamos para os 3 pontos das quais muitas vezes a gente foge, mas que muitas vezes a gente tem que enfrentar. Em primeiro lugar, a dor, pessoal, é uma oportunidade que Deus nos dá para crescer, Com a dor a gente amadurece, com a dor a gente tem paciência, com a dor a gente passa a esperar, Muitas vezes a gente não quer esperar alguma coisa na nossa vida, mas aí surge essa situação, E muitas vezes a gente vai ter que esperar. Foi o caso de Jó, ele tinha que esperar acontecer as coisas, Ele tinha que esperar ser restaurado nas finanças, ele tinha que esperar ser restaurado, no caso, na sua família, Perdeu os seus filhos. Ele tinha que esperar ser restaurado na sua saúde, No entanto, quando chega o tempo daquele ciclo ser encerrado na vida da pessoa, as coisas fluem mais rápido na vida dela, Mais rápido do que antes, porque aí é um tempo de restituição. A palavra diz que Deus nos restitui 7 vezes mais aquilo que nós perdemos. É verdade, Nós temos aí, ele recebeu tudo em dobro. No entanto, ele passou por aquele processo. Então, muitas vezes você quer fugir do processo, você quer fugir da luta, você quer fugir da prova, da aflição, você quer fugir desses conflitos que você vive, você quer fugir do emprego, não é verdade? Você quer fugir do casamento, você quer fugir do ministério, sabe? E muitas vezes essa questão dessa fuga que o ser humano, ele tenta, muitas vezes se torna, uma catástrofe na sua vida, Entende o que eu estou querendo dizer? Então é importante você encarar essas coisas e enfrentar essas coisas com maturidade, com fé, com confiança, com esperança, acreditando que Deus está no controle de tudo, que Deus vai fazer, que Deus vai quebrar ali, aquele ciclo que você está vivendo, porque tudo é um ciclo na vida da pessoa, nada é permanente, sabe? Paulo diz que, Paulo fala assim, uma palavra, que ele diz assim, que a nossa tribulação, ela é momentânea, Então, tribulação aí você pode arrastar,
situações diversas, né? Aí ele diz que é momentânea. O que é momentânea? É algo que é um momento, é um tempo, vai passar, vai acabar, entende? Lá em Hebreus, Paulo diz, ou é Paulo, ou é, o escritor diz, eu não sei se foi Paulo que escreveu, se não foi, enfim, portanto está escrito, né? E ele diz o seguinte: mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará, entende? Muitas vezes está faltando um pouquinho de tempo para encerrar aquele ciclo na sua vida, mas infelizmente você desiste. Mas enfim você joga você chuta o pau da barraca, como diz o povo. Você chuta a mesa, você entrega as toalhas, entende? E aí o que acontece? Aquela grande vitória que Deus tinha preparado para você, ela não vai chegar. Por quê? Porque você desistiu. E a única coisa que Deus não pode fazer na vida do ser humano é quando ele desiste, sabe? Desistiu, meu querido, aí pronto, não tem como, sabe? Então, é muito importante você entender que essa fase é uma fase de crescimento, de amadurecimento, de maturidade, para você galgar e ir para um outro nível, para um outro, subir o degrauzinho. Muitas vezes o ser humano está naquele degrau de superficialidade, de religiosidade, aquele degrau, muitas vezes, né, de ativista, sabe? Entende? Tudo está na mente, mas não desceu para o coração e não chegou o espírito. Aí o que acontece? Deus chama a pessoa para um particular, para um crescimento. Entende? Muitas vezes acontece isso na vida do ser humano. Em segundo lugar, a prova da fé em meio à adversidade, sabe? Entende? É justamente nessa situação que você vai dizer, vai provar quem você é, entende? Porque enquanto tem saúde, enquanto tem dinheiro, enquanto tem família, tá tudo tranquilo, entende? Mas quando se perde as coisas, aí é que vai se revelar o verdadeiro servo de Deus, sabe? Quando vem aquela provação ministerial, aquela provação espiritual, aquela situação no casamento, aí é que vai se revelar o verdadeiro caráter de um cristão. Se ele vai realmente, entendeu? Estar preparado para resolver a situação com a direção de Deus, ou se ele vai resolver a situação com as suas próprias decisões e lá na frente, claro, bater cabeça. Entende? Então, a prova da nossa fé, muitas vezes, vem com coisas miudinhas, sabe? Muitas vezes vem até dentro da nossa casa, a gente não está percebendo, não está entendendo. E Deus está provando a nossa fé ali, naquele ambiente, sabe? Muitas vezes Ele está provando a sua fé ali no seu trabalho, você já quer pedir demissão, sair com a mão atrás e outra na frente e ficar, oh Deus, entende? Então, vamos entender o seguinte, pessoal. Deus não nos dá além das nossas forças. E no final, pessoal, a gente vê em terceiro ponto, em terceiro lugar, a recompensa de Deus. Todos aqueles que esperarem no Senhor serão recompensados pela sua espera, paciência, fé e por não ter deixado a esperança se desvair. Tá certo? Então, acredite, você terá uma recompensa, você terá vitória. Acredite, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, a bênção será estabelecida e você, claro, irá viver um novo tempo. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.